Em nome de Jesus, deixa Deus te usar, querido. Esse cursinho de rima em Minas. Amém. Paz do Senhor, igreja. Deus é bom o tempo todo. Abra comigo a sua Bíblia, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 13. Lucas 13, a partir do Renatinho. Prazer te ver. A partir do verso 10. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Vander. Todos se encontraram? Amém? Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Andava ela encurvada e sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Só até aqui. Podeis curvar a sua cabeça, por gentileza, fechar os seus olhos. Eterno e soberano Deus, Pai de maravilhas, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos reunidos na tua casa para alimentarmos a nossa fé. A nossa fé, Senhor, é alimentada pela tua palavra. Aviva no coração de cada um dos teus filhos e das tuas filhas a esperança, Pai. Frutifique na vida deles a obra do Senhor. Assim nós oramos, repreendendo todo o mal, repreendendo toda a cilada do inimigo, tudo aquilo que traz inquietação, tudo aquilo que traz vontade de conversar, de levantar, nós repreendemos agora, na autoridade que há no nome santo de Cristo Jesus. Se você crê, diga amém, aplauda Ele de todo o seu coração. Deus é bom, Deus é maravilhoso e enviou seu único Filho para libertar os cativos. A missão de Jesus foi essa, de libertar os cativos, e continua sendo essa, tanto aqueles que estão presos fisicamente e aqueles que estão presos espiritualmente. Versículo 10 nos mostra, olha, Jesus ensinava num sábado. A missão dele era ensinar o caminho da libertação, o caminho da verdade e da vida, o caminho que nos conduz à morada celestial. Essa foi o principal objetivo de Jesus, a principal missão de Jesus: nos ensinar o caminho da libertação, tanto físico quanto espiritual. E esse caminho ele passa pelo perdão, Bispo Claudio. Precisamos perdoar constantemente as pessoas que nos ferem. Quantas vezes talvez essa mulher foi ferida
precisamos perdoar. Sobretudo no seio familiar, um dos lugares que mais precisamos liberar perdão é dentro da família, porque às vezes vamos acumulando no dia a dia, no trabalho, na igreja, no trato com as pessoas, a nossa carga emocional, e de repente quando chegamos em casa estamos sobrecarregados, e às vezes, talvez sem querer, no impulso, acabamos por ofender alguém. Precisamos liberar o perdão. Quantas vezes nós precisamos liberar o perdão? Infinitamente. A Bíblia traz o número, mas Jesus nos perdoa todos os dias. Todos nós estamos sujeitos a cometer pecados, desde o momento que levantamos até o momento que iremos deitar novamente, e Deus nos perdoa constantemente, derramando sobre nós a sua graça, favor imerecido. Ele é o caminho. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. É desse Cristo que eu vos falo nesta noite. É desse Cristo que esta mulher experimentou. Ela procurou e experimentou nele o melhor desta terra. Experimentou deste Cristo a libertação. Quantas pessoas têm feito vários exames e não têm encontrado nada? Com certeza, Bispo Claudio, Bispa Shirley já oraram com irmãos assim, que procuravam na medicina terrena uma solução e não achava, porque existem patologias que são espirituais, existem enfermidades que são espirituais, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele liberta, mas nós precisamos romper barreiras e procurar em Jesus o socorro, não só para o momento em que nós estamos passando de dor, mas principalmente o socorro para a nossa alma, o socorro do perdão da nossa alma, que nos garantirá a melhor de todas as curas, porque nós estamos preocupados somente com o imediatismo. Eu estou naquela fase de baterias de exames novamente, Bispo Claudio. Depois da Covid fica sequela, viu gente? Antes da Covid eu fazia os exames cardiológicos, tudo bem. Depois da Covid, ventríloco esquerdo aumentado e função levemente diminuída. Segundo o cardiologista, é o que mais está acontecendo depois da Covid. Mas se fosse para escolher entre o meu coração, entre o meu versículo e a minha alma vem em primeiro lugar. A salvação da minha alma vem em primeiro lugar. Se for para ter um infarto fulminante e morrer, mas se morrer salvo, eu quero ter um infarto fulminante e morrer salvo e entrar no reino de Deus, porque esse é o caminho que Jesus pregou, e Ele prega através da vida do Bispo Claudio, do apóstolo e de todos os pastores e pastoras que pregam aqui nesta igreja. A salvação e a cura principal é da alma. Ele liberta, como Ele libertou um espírito, outro espírito que atormentava uma filha de uma mulher cirofenícia. E depois disso, lá em Marcos 7, versículo 33 e 34, acaba mostrando um mudo e um surdo fisicamente. Era algo físico agora. E Jesus chega e Ele trabalha do jeito dele. A gente fica esperando Jesus chegar do nosso jeito. Nós imaginamos Jesus nos curando do nosso jeito, mas Ele trabalha do jeito dele e no tempo dele. Quando Ele chegou diante daquele surdo e mudo, Ele coloca os dedos nos ouvidos do surdo. Quando nós colocamos os dois dedos, pega o seu dedo de cá e de cá, coloca nos seus ouvidos. O que aconteceu?
Você ficou levemente surdo. Olha o que Jesus fez. Jesus pega e tapa o ouvido daquele que era surdo. E depois ele toca na língua, ele cospe. A palavra do Senhor vai dizer lá em Marcos. E ele restaura a fala, e ele restaura a audição. Isso foi fisicamente, mas pode acontecer espiritualmente na minha e na sua vida também. Quantas pessoas estão surdas espiritualmente? Nós estamos falando, nós estamos semelhante a Noé na época do dilúvio. Estamos falando, Jesus está voltando. Os sinais estão acontecendo. Quem lembra da última pregação do apóstolo aqui, falando dos sinais, ele falava, olha, terremotos sempre aconteceu, guerras sempre aconteceram, mas agora está tudo reunido, acontecendo, e as pessoas não querem ouvir. Surdos espirituais, mudos espirituais. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou nem obreiro. Você não precisa de patente para falar que Jesus liberta, que Jesus cura, que há uma saída, há um caminho para aqueles que estão caminhando galopantemente a passos largos para o inferno. Há um caminho, e você pode dizer, esse caminho é Cristo Jesus. Ele é o caminho verdadeiro, meu querido. Versículo 11 nos mostra onde estava aquela mulher. Versículo 11 mostra que ela estava no lugar certo. Veio ali uma mulher possessa, veio ali na sinagoga, onde estava Jesus ensinando. Eu não sei, a Bíblia não fala, e eu não posso colocar palavras onde não existe, mas eu imagino que aquela mulher foi para ouvir a palavra, porque ela já estava com aquela enfermidade há 18 anos. Ela foi ouvir a pregação. Tem muita gente que vem na igreja para mais um culto, Bispo Chico. Vai ser só mais um culto, vai ser só mais uma pregação. Mas naquele momento, Jesus viu aquela mulher, viu a disposição daquela mulher, de não se conformar com aquela prisão espiritual. Quantos irmãos que têm muitos anos na igreja e ainda estão presos a vícios antigos, não abrem mão dos seus vícios. Pornografia. Antigamente pornografia era nas revistas, os meninos, né? Era só nas revistas. Hoje a pornografia, você não precisa procurar por pornografia. Abra o TikTok, abra o Instagram, o Face, e vai aparecer lá. E as pessoas ficam o dia inteiro nisso. Tem pessoas que são velhas de banco na igreja, estão presas a vícios de cigarro, de bebida, da língua. Qual que é o vício da língua? Falar mal dos outros, levantar contra os outros. Se acostumaram com esses vícios, essas prisões impostas por Satanás. Mas esta mulher, mesmo presa, mesmo encurvada, ela procurou alimentar a sua fé com os ensinamentos do Messias, e ela vai até a sinagoga. Ela deu o primeiro passo em direção à sua cura, à sua fé. Versículo 12, ela foi para ver Jesus pregando. Talvez ela pensou que não seria notada ali, talvez seria notada pela sua deficiência. Eu tenho um vizinho próximo à minha casa que é desse jeito. Ele anda praticamente 45 graus, porque tem, não sei se é escoliose que chama, né?
e hérnias de disco. Mas essa mulher era algo espiritual. E ela foi ver Jesus, mas quem viu ela? Foi Cristo Jesus. Ele te enxerga no meio da multidão. Ninguém que crê em Cristo Jesus passa por lutas sozinho, no anonimato. Talvez as pessoas que estão do seu lado, talvez as pessoas no seu trabalho, talvez as pessoas na sua casa não estão vendo a sua dor, o seu sofrimento, mas Cristo vê todas as coisas, meu querido. Os olhos do Senhor estão postos sobre aqueles que creem nele, sobre aqueles que não desistem. E nós somos de uma geração que não desiste. A geração da Igreja de Cristo, Ministério Nova Terra, é uma geração que não desiste, meu querido. E nós precisamos manter esta fé. Se você veio buscar algo nesta noite, não desista. Não pense que ninguém está vendo a sua luta, que você é o mais injustiçado de todo, a mais injustiçada de todas. Aquele que foi mais injustiçado de todos, aquele que foi mais humilhado de todos, está vendo a sua luta e a sua dor, meu querido. Confie nele, ele vê. E ainda no versículo 12, versículo 12 diz: olha, vendo a Jesus, chamou-a. Jesus chamou aquela mulher. Imagina a cena, ela saindo do meio do público, toda encurvada, indo até onde estava Jesus. Chamou-a. Não pense que Jesus não vai te chamar pelo teu nome. Não pense que Jesus não vai te chamar para solucionar o seu problema, porque Ele vê todas as coisas. É preciso obedecer, é preciso crer, é preciso dar o primeiro passo e caminhar em direção ao Messias. E no mesmo versículo 12, ele disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Eu posso imaginar a cena. Essas coisas me chamam a atenção, porque lembra do paralítico na casa que Jesus estava, aí não se sabe, aí o bispo Claudinot, que pode, teólogo de plantão, se era a casa da sogra de Pedro, se era a casa de Pedro. No The Chosen que eu estou assistindo, era a casa de Pedro e a sogra que estava ali. Mas o paralítico desce lá, e de repente Jesus perdoa os pecados primeiro, assusta todo mundo. O paralítico levanta. Você imagina como é que foram os movimentos dos músculos, dos tendões? Agora você imagina uma coluna rígida. Até 2012 eu era do jiu-jitsu, rolava no chão igual uma cobra. Hoje só rola a minha mente, porque se eu cair no chão, eu caio igual um cabo de vassoura. Está tudo duro, enrijecido a coluna. Imagina o que é você ir em direção a Jesus e deixar Ele fazer a obra dele na sua vida. Não existe palavras de impossibilidades, meu querido. Não existe coluna dura, não existe tempo de rigidez, não existe ventrículo aumentado, não existe cálculo renal, não existe problema nenhum, porque Ele é o Messias, Ele é o médico dos médicos, o Filho do Deus Altíssimo, meu querido. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Cristo que Ele enviou a essa terra para libertar os cativos, para curar os enfermos físicos e espiritual. No mesmo versículo 12, aliás, no versículo 13, observa o que Ele fez: impondo-lhes as mãos. Tem gente que fala aí, Bispo Claudinot vai chamar lá na frente mais uma vez para impor as mãos. Tem gente que não gosta, tem gente que não vem com medo de ficar possessa. Mas é bíblico. Tem religião que não permite isso. Olha, não pode impor as mãos.
Mas é bíblico. O que a Bíblia está falando aqui? E impondo-lhes as mãos. Jesus tocou, meu querido. E quando Jesus toca, morto levanta. Quando Jesus toca, cego vê. Quando Jesus toca, não tem jeito. Tocou. Ele tocou naquela mulher. Eu não sei se ele tocou na coluna torta, mas a Bíblia diz que ele tocou naquela mulher. E imediatamente ela endireitou. Eu não sei onde Jesus precisa tocar na sua vida, qual área da sua vida. Não sei se é a área financeira que está torta. Não sei se é a sua fidelidade que está torta. Fidelidade com Deus. Não sei se é a saúde física, emocional. Mas entenda uma coisa: quando Jesus tocar, tudo voltará para o lugar. E a obra que Ele faz é infinitamente melhor do que o estado que você estava antes. Porque a medida dele é maravilhosa. Onde Jesus tocou, houve vida, houve restauração, meu querido. Onde Ele não tocou fisicamente, Ele tocou com suas palavras de amor, com os seus ensinamentos. Quando Ele não tocou num defunto, Ele tocou no caixão. Você vê que há poder no toque de Jesus. No filho da viúva de Naim, Ele tocou só no esquife, no caixão. E a palavra do Senhor vai nos dizer que imediatamente aquele jovem sentou. E Jesus restituiu. A palavra vai dizer que Ele restituiu, devolveu para aquela mãe o filho, a alegria e até o sustento daquela viúva. Creia em Jesus, meu querido. Nós aprendemos nesta passagem imensamente. Aprendemos que Jesus veio para ensinar. Primeira coisa que Ele estava fazendo aqui: Ele não foi lá para curar essa mulher. Ele foi lá para ensinar. Ensinava Jesus no sábado. Ensinar a palavra, o evangelho que alimenta a minha e a sua fé. Ensinar o caminho da verdade e da vida, o caminho que conduz ao céu. E Ele nunca disse que esse caminho seria largo. Ele nunca disse que esse caminho seria confortável. Ele disse: olha, no mundo tereis aflição, mas tende, eu venci o mundo. O caminho é estreito, vai ter perseguições, pessoas vão se afastar de você. Mas se preocupe, meu querido e minha querida, com o mais importante da sua vida. Talvez você veio buscar um milagre no seu físico aqui nessa noite, mas não coloque ele na frente da sua alma. Coloque em primeiro lugar a salvação da sua alma. Porque não adianta nada conquistarmos riquezas, termos um corpo perfeito, coração perfeito, se não povoarmos o céu. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você feche os seus olhos. E uma canção vai tocar agora. Aliás, vamos trazer esse povo para frente. Vamos trazer esse povo para frente. Vem para frente. Tem muita gente que vai falar: ih, já te chamou para frente. Vem para frente. Vem para frente. Cadê os obreiros, pastores? Pode pôr. Obrigado. Vem para frente. Eu não sei onde você precisa do toque de Jesus nessa noite. Talvez nós não consigamos tocar em todos aqui nessa noite, mas peça para o Espírito Santo de Deus. Peça para Ele te mostrar onde você realmente necessita do toque do Cordeiro, do toque do médico dos médicos.
do Senhor dos Senhores. Feche os seus olhos. E antes, louve o Senhor.